Bom, são 7h23. O nosso convidado de hoje, o vereador Jorginho Virgílio, já avisou que já está a caminho, pequeno atraso. E vamos lá, Arnaldo. Marco, outra informação importante na edição de hoje, na página 7 da edição de hoje da Folha da Manhã, ações para reforçar a segurança da BR-101, né? Um tema que a gente debate bastante aqui, a questão da terra de ninguém. E a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Secretaria de Estado de Polícia Militar e o Departamento de Estrada e Rodagem do Rio, definiram estratégias para integração tecnológica de inteligência e operações na rodovia do Rio de Janeiro. O que a gente discutiu aqui várias vezes, quando políticos passam aqui, o Roberto Shoa esteve aqui também na semana passada, a gente tratou sobre esse assunto, ele que é especialista na área de segurança, policial federal. E agora estão se traçando aí estratégias, principalmente para decisões de policiamento ali naquela região de Niterói e Manilha, onde constantemente são registrados casos de violência, de arrastão ali, não são poucos, né? Muitos campistas já passaram por momentos de terror ali, onde ficou conhecido como terra de ninguém, e agora as polícias estão aí, polícias e forças de operação articulando ações estratégicas para tentar diminuir isso, porque como a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Você tem a rodovia que é federal, a comunidade que é no entorno da rodovia, que seria de uma ação da polícia militar, né? Força do Estado, falando mesmo na unidade da federação de atuar na questão da segurança. Então são necessárias ações integradas para que possam buscar uma solução com relação a essa questão. É um caso que interessa a todos. Nós tivemos manifestação recente na Câmara de Campos. Os nossos articulistas na página 4 da Folha da Manhã constantemente falam sobre esse assunto. Não é todos os articulistas, independente de corrente de viés ideológico e partidário, todos eles falam sobre a importância de se resolver essa questão da segurança naquele trecho da rodovia. E outra coisa, Arnaldo, o assalto, embora você tenha divisões ali de poder da polícia, a polícia que pode estar na rodovia, a polícia que pode estar na comunidade ao lado, nos bairros ao lado, mas o próprio Roberto Shoa, quando esteve aqui, disse que isso é uma ação conjunta e que tem que ser feito desta forma. Mas o grande alvo dos ataques são na rodovia. Então, não seria um policiamento ostensivo na rodovia, não seria já uma forma de inibir, e até nas saídas dos acessos, porque quando você entra numa rodovia, nem sempre é possível sair a hora que você quer, né? Eu acho que essa questão dos acessos ali, eu acho que aí é mais um achismo do que algo estudado, né? Uhum. Mas eu acredito que se você reforçar a segurança nas questões de acesso, você vai reforçar por consequência também na rodovia. Mas eu acho que esse é um passo importante. Depois dessa cobrança da sociedade civil, sobretudo aqui em Campos, desse movimento que reuniu CDL, Carjopa, a Firjan, enfim, entidades representantes de classe, políticos, fazendo cobrança com relação a essa questão de segurança. E logo na sequência você tem uma reunião para definir estratégias envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária, você já tem um avanço aí, já é uma resposta da sociedade com relação a isso. E é importante, porque o que parecia é que a gente cobrava, levantava essa bandeira, hoje com as redes sociais, todo mundo registrando essa questão da insegurança, e mesmo assim o Estado assistia tudo sem se manifestar, o que não é de interesse de ninguém. Então, quando você tem essa reunião, pelo menos é um passo, é um avanço, e vamos torcer aí para que essa integração aconteça e que traga resultados práticos em breve. Tem umas coisas que acontecem em estradas, não estou me referindo à parte de assalto, mas é muito comum, por exemplo, você ter um pedágio e você tem que passar pelo pedágio para sair, por exemplo, por uma cidade. E eu falo ali na Via Lagos, tem uma saída para Bacaxá, logo depois do pedágio, né? O que o pessoal dali fez, daquela comunidade? Eles fizeram uma picada, né? Aquela estradinha feita meio que, né, com enxada, picareta,
antes de você pegar o pedágio, você pegar essa estradinha de terra e evitar de pagar o pedágio, porque para sair você tem que pagar o pedágio e depois ir para a comunidade, o bairro que está ali. Se isso acontece, né, existe falta de planejamento. Já temos aqui no estúdio a presença do vereador Jorginho Virgílio. Jorginho, bom dia, obrigado por ter vindo e vamos aqui. A bola está com vocês, com o Arnaldo, com o Aloysio e com você. Bom dia, Jorginho. O programa está todo errado, né? Você chegou atrasado, a gente está sem stream até agora no ar. Dá vontade de bater no computador e ir embora, porque hoje está danado. Mas enfim, vamos lá, que ao vivo não dá nem para frear. Bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que estão no estúdio e todos que estão nos escutando também pela Folha FM. Me desculpe pelo atraso. Não, tranquilo, Jorginho. A falha de resto é minha, porque eu fiz a produção com você. Se eu falei 2 vezes, você não aprendeu que eram 7 horas, eu tivesse 7h30, falha é minha. Não, é minha. Não, a falha é da produção. É culpa do professor, né? A falha da produção, a falha é sempre da produção. É aquela história, quando o Veríssimo escreveu, quando o leitor não entende o que quis dizer o jornalista, a culpa é do jornalista. Então a culpa é minha. Mas enfim, como é que foi a sessão de ontem? Foi uma sessão até que morna, né, na Câmara de ontem. A sessão ontem foi bem morna, bem tranquilo, não teve nenhum assunto muito relevante. Hoje que acredito que vai ter uma sessão um pouco mais acalorada, porque vai entrar em pauta a prorrogação do pessoal que trabalha no CCZ, né? E isso acredito que vai ter algumas discussões lá. É um projeto que vem do Executivo e que vai ser votado hoje em regime de urgência. E, Jorginho, você se tornou conhecido bastante pela sua atuação na fiscalização de algumas coisas que chegaram para essa gestão e sem esclarecimento devido, quer dizer, especificamente a CP do Fundecam. Como é que está a CP do Fundecam? Nós tivemos uma reunião agora, na segunda-feira. As reuniões estão acontecendo sempre às segundas-feiras, às 15 horas. Os integrantes são você? Silvinho Martins, Abu é o relator, vereador Paulo Arantes e o Neném. Já ouvimos algumas pessoas, agora vamos começar a ouvir ex-presidentes, o conselho, né? A gente não pode falar muito sobre os detalhes da comissão, da CPI, por questão do regimento interno, não permite que a gente fale muita coisa, mas está avançando bem, tá? Está avançando bem. O que a gente pode adiantar é que realmente houve um rombo no município de 2001 para cá, que hoje em valores corrigidos somam aproximadamente 500 milhões de reais. Foram empresas que pegaram empréstimo, nem sequer abriram as portas. Outras empresas que pegaram 6 milhões no governo de Arnaldo, por exemplo, pagaram 6 parcelas. Quando foi no governo de Rosinha, pegou mais 8 milhões, estando inadimplente. Então, são coisas realmente escandalosas que aconteceram. Se você não paga duas parcelas do seu cartão de crédito, o cartão de crédito bloqueia o cartão. Não é verdade? Então, as garantias que foram dadas para o empréstimo, garantias muito frágeis. Por exemplo, na gestão da Rosinha, a compra desses ônibus, o que foi dado em garantia foram os próprios ônibus que foram comprados com dinheiro do Fundecam. Parece brincadeira, né? O governo emprestou dinheiro para comprar os ônibus. Quer dizer, que se a gente não pagasse, fica com os ônibus. Fica com os ônibus. Então, coisas mais ou menos nesse tipo, né? Aí a gente está fazendo um trabalho sério, como eu sempre tenho falado, a Luísa sabe disso, não tem nenhuma caça às bruxas, a empresário, a gestões passadas, nada. O que nós estamos em busca é de repatriar esse dinheiro que, de alguma forma, foi desviado do povo de Campos.
Quer dizer, você fala 500 milhões, não é isso? 500 milhões de É reais. muito dinheiro, R$500 milhão é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. Mas e além repatriar o dinheiro, não é repatriar não, porque o dinheiro está no Brasil, né? Mas repatriar é Lava Jato lá fora, né? Mas responsabilização civil, criminal dos responsáveis, pretende chegar a isso também? Sim, isso nós temos uma assessoria jurídica, né? Temos um economista que nos auxilia também, que está analisando minuciosamente os contratos, e no final, né, dos trabalhos, essa assessoria, junto com o relator e os demais vereadores, nós vamos ver quais as tipificações de possíveis crimes que possam ser responsabilizados as pessoas envolvidas. Jorginho, além da CPI do Fundecam, né, que ganhou bastante destaque aí, anteontem foi sancionado pelo prefeito uma lei sua também que ganhou bastante destaque, que é a questão do fim da cobrança por estimativas das concessionárias. Efetivamente, como acompanhar isso, sobretudo com relação à Enel, que a Folha informou que não seria competência do Legislativo Municipal legislar sobre isso? Eu cheguei a ler essa informação que o jurídico da Folha deu, Arnaldo, a Folha da Manhã, e essa informação é completamente descabida. Já existiu uma ação de inconstitucionalidade votada no STF, salvo engano, dia 19 de dezembro do ano passado, onde o STF já entendeu que as câmaras municipais são sim competentes para legislar sobre essas questões de tarifas. Então, essa lei já existe em outros municípios, como o Rio de Janeiro e outros municípios do país, né? A gente tem plena certeza que nós estamos dentro da legalidade. Tanto é que a lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Procuradoria da Câmara. E a efetividade dela essa fiscalização, como que vai acontecer, Jorge? Vai criar algum órgão específico para isso? É relacionado junto ao PROCON? Como que o consumidor, como que o nosso ouvinte que recebe lá sua conta de água, sua conta de esgoto, de energia, e que ele se sentir lesado nessa cobrança por estimativa, que é uma prática recorrente, diga-se de passagem, aqui em Campos. Na Enel, claro. A Enel, certamente. Com certeza, aconteceu comigo. E o consumidor que se sentir lesado, o procedimento é junto ao PROCON ou vai ter um atendimento específico a partir da criação dessa lei? Olha, como é uma relação de consumo, a gente acredita que vai ficar a cargo do PROCON. Nós, como legislador, nós não poderíamos indicar qual seria o órgão responsável pela fiscalização. Isso fica por conta do Poder Executivo. Mas como o prefeito Rafael Diniz publicou, né, na realidade a prefeitura publicou no Diário Oficial, mas não deixou explicitamente dizendo qual seria o órgão fiscalizador, a gente entende, por ser uma relação de consumo, vai ser o PROCON. Mas eu acho que o consumidor, o Jorginho, deve fazer também sua parte. É aquela história de você saber e entender que você tem, como nós estamos falando mais cedo do problema da dengue, do mosquito, se você não fizer o seu dever de casa, você joga toda a responsabilidade para cima do legislativo, do executivo e não faz a sua parte. Porque reclamar é muito fácil. Muito fácil. A conta de luz, tanto quanto a conta de água também, se a gente perceber, quando é emitido a conta, já vem a previsão para a próxima leitura. Então é importante a própria população observar naquela data que está prevista a próxima leitura, para ver se está indo realmente um leiturista tirar o consumo. Exato. Muitos alegam, por exemplo, que aquele vidrinho, aquele plástico do medidor está arranhado, que você não consegue ler. Você pode pedir, pode reclamar, olha, substitui que eu quero ler o que está no meu medidor. Sem dúvida. E isso foi um fato importante, que a nossa lei também proíbe, a partir de agora, a todas as empresas concessionárias de serviços públicos de mudar o relógio ou o hidrômetro sem culpa do usuário e querer cobrar do usuário. Então, acontecia muito, e não é barato, tá? Não, sempre caro. Então, agora, para eles cobrarem do usuário, eles vão ter que fazer uma perícia independente
e provar que a culpa foi única e exclusivamente do usuário. Caso contrário, essa troca do medidor fica a cargo da empresa. Jorginho, essa coisa de defesa do usuário é uma coisa que... Quer dizer, o campeão de reclamações, por exemplo, do estado do Rio é a Enel, né? Uhum. E você tem um PROCON que foi criado, né, nesse sentido, né? Agora, qual seria a maneira que você acha, assim, da Câmara ela poder resguardar o usuário? Quer dizer, no caso, você é luz, água E gás. e gás. Quer dizer, qual encaminhamento vocês dariam a isso? Quer dizer, você faz a lei, mas como é que você vai fiscalizar a lei? Na realidade, nós fazemos e nós somos também fiscalizadores da lei. Sim, mas como? Como você vai botar isso na rua? Como é que a pessoa vai chegar até você? Como é que vocês vão trabalhar junto com o PROCON? Isso é uma coisa a ser pensada. A gente até criar uma comissão dentro da própria Câmara para ajudar a fiscalizar. Apesar de já existir uma comissão permanente de serviços concedidos, que inclusive é presidido pelo vereador Silvinho Martins, tá? Que já ajuda nessa questão dessa fiscalização. Mas como é que ela é feita? A comissão ela é presidida por Silvinho Martins e tem mais 2 vereadores. Se eu tiver um problema com a minha conta, quiser procurar o vereador Silvinho Martins para reclamar, como é que eu faço? Ele se dirige à Câmara e procura o vereador. Isso tem acontecido? Não, porque a lei está bem recente, né? Foi publicada antes de ontem. A demanda para isso pode ser enorme, né? Vocês vão estar prontos para receber esse tipo de demanda? Sim, lógico. Vamos estar sim. E o PROCON também vai ter que fazer uma força-tarefa, se a demanda aumentar, fazer uma força-tarefa. Não adianta criar leis para ela ser uma lei que só vai estar funcionando no papel, não adianta. Campos são 500 mil habitantes, né? Mais de 500 mil habitantes. Vamos dividir isso por 5. Vão dar quantos lares? Nossa senhora, 500 mil, 100 mil lares. 100 mil lares. Dizer, pelo menos, né? Olha o tamanho da demanda que isso pode gerar. Isso, mas nós temos... Fora empresas, né? Uhum. Fora, falando só habitações residenciais, fora empresas. Porque ela atinge também os comércios. Então, a lei atinge também. 500 mil reclamantes, como é que você vai atender? Ou 100 mil, ou 50 mil? É muita gente. É muita gente, mas se a demanda começar a aumentar, aí a Câmara Municipal e o PROCON vai ter que se adequar. E aí a Luiz falou uma coisa que acontece muito no Brasil, Jorginho, que é a história da lei que não pega. Uhum. Não é que a lei não pega. Se você publica uma lei, se você sanciona uma lei e você não tem elementos de fiscalizar e impor essa lei, as punições, ela acaba, né, Luiz, ela acaba não pegando, né, uma coisa horrível isso que a gente falava antigamente, a lei do cinto de segurança no início, não pegou, ninguém, então ninguém mais fala nela. É muito chato isso. A gente não pode fazer isso, eu tenho muita preocupação na hora de formular as leis, né, como a gente formulou a lei da ficha limpa, né? A gente tem preocupação de que as leis sejam leis exequíveis, né? Uhum. Que possam pegar. Possam pegar. Literalmente. Mas, quer dizer, essa demanda, a lei é nova, você falou, mas essa demanda, você acha que apenas um vereador, quer dizer, vocês vão ter que ter uma estrutura para atender isso? Essa comissão... Porque se você coloca, por exemplo, a Enel, a principal fonte de reclamação do Estado, em Campos não deve ser diferente. Não deve ser, não. Então, acho que todo mundo aqui, se for falar aqui, vai ter uma história de uma conta cobrada que não achou proporcional ao seu gasto do mês. Uma coisa... Acho que cada ouvinte que está aqui vai falar a mesma coisa. Então, olha o tamanho da demanda. Sem dúvida. Principalmente os meses... Eu acho justo, tá? Mas eu quero saber como é que vai fazer para que isso funcione. Eu acredito que se as empresas se adequarem, né? Eu acredito que isso vai acabar gerando até empregos, porque eles vão ter que contratar mais leituristas. Então, se eles começarem a se adequar à lei, pode ser que essa demanda de reclamação também diminua. É o que a gente quer. É o que a gente quer. É o que a gente deseja. A gente não quer as reclamações. Não, a gente não quer as reclamações, a gente quer a resolução do problema. Mas inicialmente você vai ter que ter estrutura para atender a demanda, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai ter.
A gente vai ter. Você falando uma outra lei aí, Jorge, interessante, que é a questão da lei da ficha limpa, né? Ficha limpa municipal. Que a gente discute muito no âmbito federal a ficha limpa, mas o município meio que podia até pouco tempo receber dentro dos seus quadros, principalmente de cargos comissionados, cargos de confiança, pessoas condenadas em segunda instância. Esse paradigma já mudou depois da aplicação da lei, né? Sim, que na realidade, Arnaldo, as pessoas confundiam um pouco a lei da ficha limpa para disputar uma eleição e para concorrer a uma eleição e para ocupar cargos de confiança. Eram leis diferentes. A lei da ficha limpa para ser candidato, ela vale para o país inteiro, já existia. A nossa lei é diferente. Ela é para proibir pessoas condenadas em segunda instância, Tribunal de Contas e tantas outras tipificações de ocuparem cargos de confiança, tanto no Poder Legislativo, quanto na Câmara, quanto no Poder Executivo. Então, essa lei não existia. Existia, por exemplo, no município de São Francisco Tabapuana, um município aqui vizinho, mas em Campos não existia. São João também tem já um bom tempo e já mexeu de forma muito forte no tabuleiro político, porque às vezes você tinha ex-prefeitos, políticos, né, que tem processos de Tribunal de Contas, essas coisas, e que continuavam no jogo, continuavam dando as cartas, porque conseguiam uma secretaria, conseguiam um cargo de confiança forte. Sem dúvida. E então, meio que a pena que era tirar a pessoa de um período público, de vida pública, ela não era aplicada porque tinha essa flexibilização dentro da lei municipal, né? É verdade. Essa lei vem exatamente para ratificar, né, a punição que o indivíduo possa ter sofrido no âmbito da justiça, do Tribunal de Contas, né, nesse sentido. Tem uma coisa interessante, às vezes a gente fala de coisas de fora do Brasil, e muita gente pode dizer, mas fora do Brasil, mas os bons exemplos podem ser seguidos um dia, né? Existem certos cargos públicos, como por exemplo o correspondente a vereador, que é o comissionado da cidade, vamos traduzir nos Estados Unidos, ele tem que provar que ele tem emprego, que ele tem um rendimento suficiente para se manter e que não tenha nenhum problema de crédito, porque senão pode ser, então você está querendo ser político para salvar a sua vida financeira. Né? Isso é uma coisa que ajuda muito, não impede a corrupção, mas ajuda muito. Ajuda bastante. Enfim, Estados Unidos. Jorginho, e a política? Como é que você está vendo a gente está falando muito sobre política, teve feijão ontem, acho que você viu a entrevista. Né? O Ab teve aqui na segunda-feira, falou muito sobre saúde, mas também falou sobre política. Como é que você está vendo aí essa véspera de ano eleitoral? Está movimentado, né? Sim, está movimentado porque a oposição sempre tenta antecipar as eleições, né? Quem está fora do poder sempre tenta antecipar as eleições. É uma prática, infelizmente, recorrente no país, principalmente nas cidades do interior, que, ao meu ver, só atrapalha o andamento da máquina pública, porque fica uma discussão, uma questão política e acaba o governo, se não tiver focado, ele acaba atrapalhando o serviço que a máquina está fazendo. Quem está no poder não pode antecipar as eleições, tem que deixar para discutir as eleições no período eleitoral. Agora é momento de trabalhar pela população, tentar melhorar a vida das pessoas e deixar a oposição fazer o jogo dela. A eleição ainda é ano que vem, né? São 7h47, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso papo aqui com o vereador Jorginho Virgílio, aqui na Folha FM. Que o mouse está com problema também. Folha FM 98,3, a rádio que toca. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas,